Olá, minha gente querida, boa semana, tudo bem? Como é que estão? Retomamos a nossa live das 11, é uma alegria receber você. Seja muito bem-vindo, Vera, bem-vinda, Marcos, Maria, Vini Elias Oficial. Pois é, gente, hoje eu vou conversar com o Vinícius e a Luana. Inclusive, eles têm também uma proposta bem bacana em termos de trabalho, não é? De crescimento, de conhecimento da gente mesmo, conhecimento de Deus e aplicação dessas coisas na vida da gente. Estamos começando a nossa semana. Quero desejar toda a bênção de Deus sobre você, desejar saúde, que esteja se cuidando, tá bom? Dentro das mais diversas circunstâncias desta pandemia em nosso país. Peço, por favor, para que você descreva aqui a sua cidade e seu estado, para a gente comemorar a sua presença, tá bom? Para quem está chegando pela primeira vez, as nossas lives das 11, sempre às 11 da manhã, de segunda a sexta-feira, estamos conversando sobre como atrair minha família para Deus. Eu acho que vai fazer já quase um mês, depois eu vou ver no nosso calendário qual é a edição do Como Atrair Minha Família para Deus, que já faz algum tempo e Deus me inspirou da gente fazer desta forma, não é? Convidando pessoas para que venham compartilhar com a gente, por considerar que são pessoas que têm uma contribuição bem concreta para esta experiência, e a gente tem crescido muito fazendo assim. Então, a Maria Lúcia de Carneiros, em Alagoas, bem-vinda. A Ana Cláudia de Caldas Novas, em Goiás. A Terezinha, de onde você é, Terezinha? A Noemi de Montes Claros. Vamos conversar com os dois aqui no teu perfil, né, Lu? Confirma para mim. Veio aqui o teu pedido para a gente participar, para a gente chamar vocês. Adriana Paiva, de Fortaleza do Ceará, minha conterrânea. Obrigada, Adriana, pela presença. Conceição, seja muito bem-vinda. De onde você é, Conceição? Útil Plásticos, Isabel Cristina de Terezinha, no Piauí. Bom dia, senhor Ricardo. Deus te abençoe. Bom dia, senhora Isabel. Deus te abençoe também. A Márcia, bom dia. A Yara, bom dia. A Aline Hortelã, de Cachoeira Paulista, do estado de São Paulo. Bem-vinda, querida. A Silvana, o Luiz Carlos, Terezinha Freitas de Brasília, a Márcia de São Paulo, bom dia, bem-vindas. Rejane, de onde você é? A Márcia é de Maceió, bem-vinda, querida. A Amy Conceição Dias, de Belo Horizonte, bem-vinda. A Rejane ainda não me falou de onde é. A Roselita, o ZGC Coutinho, bem-vindos, bem-vindas. A Márcia, bem-vinda. A Rejane, ela é de Piaçabuçu, Alagoas. Bom dia, Marta, bom dia, Leizinha, bom dia, Silvana, de Nazaré da Mata, em Pernambuco, de Governador Valadares, o Luiz Carlos, a Micaela, sejam todos muito bem-vindos, viu? Já vou convidar, então, tá na hora de chamar os convidados, né, minha gente? Vamos lá. O perfil da Luana é falarcura.Luana Lima. Queridos, estou aqui a postos para as minhas anotações. E aí, queridos? Olá! Bom dia! Bom dia! Como é que Tudo vocês bem? estão? Tudo bem? Como é que tá o friozinho por aí? Friozinho! Era o que eu ia dizer, aqui a gente tá passando frio. Tá frio, tá frio. Eu vou contar para vocês uma coisa, tá bom? Aqui em Sergipe também tá fazendo frio. Eu imagino que quando faz muito frio aqui é porque outras regiões do país também estão mais frias. Olha, a gente está numa região assim super privilegiada, sabe, Luana? A gente está a 1h40, 1h50 de Aracaju, então a gente está 1h40 na praia. A gente está 1h20, 1h30 dos cânions do Rio São Francisco. São duas regiões assim belíssimas. Estão convidados, traz a garotada toda para passear aqui, que tem lugar para vocês. E a gente está numa região que ela é uma região alta. A gente está numa região alta. Aqui, Nossa Senhora da Glória, tem madrugada que faz 16 graus.
É uma delícia mesmo. Nesses dias o clima está 20, 22, 23. É gostoso mesmo. A parte engraçada é que E ela tá tomando aqui e os coraçõezinhos parecem a fumaça do café. Tá saindo pois é, coração da muito tela. legal. Essa vai valer um print, faça um print, porque isso vira capa. E como é que vocês estão de saúde? Como é que está a família? Está todo mundo bem nesta pandemia? Tá todo mundo bem, tirando a minha dificuldade com as alterações de temperatura, que sempre me atrapalha um pouquinho por causa da rinite. O resto tá tudo bem. Está tudo bem, né? E com você, Luana, com a sua família, está todo mundo bem, com saúde? Tá todo mundo bem, graças a Deus, né? Todo mundo isolado em casa, todo mundo guardadinho. Meu pai precisou trabalhar em forma de escala. Ele trabalha no INCRA, fazendo uma escala, então ele precisou sair um pouco mais de casa, que me preocupou alguns dias, mas agora voltou a ficar em casa, porque o governador mudou algumas coisas aqui, prefeito, e agora todo mundo está em casa de novo. Estas A gente questões sai pouco relativas aqui, né, às... cara? Sim, sim. E essas questões a respeito das flexibilizações, não é que estão acontecendo, elas deixam a gente inseguro, né, na verdade? Aqui nós tivemos um momento de abertura do comércio, um momento de reativada gradual, né, com certas restrições, mas recentemente esse bloqueio foi feito de novo em razão de algum avanço do número aqui da pandemia. Então a gente está meio nessa insegurança de não saber vamos poder sair, se de novo as restrições não vão aumentar, então tá tudo na insegurança aqui. Muito bem. Antes da gente entrar no nosso tema, só mais uma coisinha, Vini. Conta pra gente como é que foi a experiência da live que nós, inclusive eu tive o prazer, a alegria de participar junto com vocês da live nessa sexta-feira passada, nós, dia 26, em prol da Caritas, aí do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Como é que foi? Foi tudo bacana? Foi como você esperava? Foi bem bacana, tirando um pequeno atraso que a gente teve no início, por causa de algumas dificuldades com a conexão, mas depois deu tudo certo. O objetivo foi, né, que a gente tinha assim, de fazer um evento bonito, com qualidade sonora, com muita participação. Então a interação, né, foi muito boa e estamos esperando ainda mais alguns dias por causa das compensações todas para ter um valor arrecadado ali. Mas foi, né, quem quiser ter a oportunidade de me procurar lá no @ViniEliasOficial, a gente vai começar a recortar a live toda, que ela foi transmitida principalmente pelo Facebook da Arquidiocese aqui de Porto Alegre. Então a gente vai recortar a live música por música, participação por participação e vai colocando toda no IGTV ali no meu Instagram, né, @ViniEliasOficial. Então, se quiser dar uma zapiada depois da live lá, já tem uma música, já tem a abertura com esse rostinho lindo fazendo a apresentação, né? E depois a abertura com a primeira música. Já dá para ter um gostinho de como é que ficou a cena toda, fica bem bonita. Bacana. Parabéns, viu? Deus abençoe. Conta sempre com a gente. Vamos lá. A gente tem refletido sobre como atrair minha família para Deus. A gente gosta sempre de contar isso no início das lives, porque é de fato sensacional. Não é? Como a gente pode conhecer as histórias, acolher as experiências, são elas, todas elas, muito diferentes, e elas são de uma riqueza tremenda. No mínimo, tem sido um convite para que a gente escute um pouquinho mais o que a experiência dos outros tem para contar, para iluminar a minha experiência. A gente tem vontade de ter uma resposta bem prática a respeito de como atrair minha família para Deus, mas a gente está assim, baixando a bola, sabe? A gente quer escutar-se nas histórias que as pessoas têm para nos contar, nas experiências. E a gente quer começar a refletir. E é isso que a gente tem feito. Tem sido uma aprendizado simplesmente sensacional. Cada vez mais a gente tem recebido novas pessoas que nos acompanham aqui nas lives das 11. Tem gente que está fazendo com que o almoço fique mais saboroso. Tem gente que diz que a live das 11 já faz parte da vida. E aí a gente vai fazendo esse caminho de crescimento. Para vocês dois, quando o tema é como atrair minha família para Deus, o que se passa no coração e na cabeça desses dois gaúchos? Bom, no primeiro momento,
o poder da atração, ela normalmente vem de opostos, né? Então, esse é algo que sempre me soa muito, muito forte. Ela sempre vem de forças opostas, né? Deus é a força positiva. É o que há de mais belo, mais positivo, perfeito, né? E Deus tem essa capacidade de atrair-nos, justamente por não termos atingido ainda esse estágio de missão que vamos atingir só no céu. Mas estamos no caminho. Então, quanto mais nós conseguimos aproximar aquilo que ainda precisa ser mudado em nós, daquele que é a perfeição, mais o nosso coração vai sentindo que é um lugar onde ele é feliz. Mais o nosso coração vai sentindo que ali está o lugar onde ele se realiza plenamente. Neste sentido, atrai cada vez mais deixar claro para nós mesmos, para os nossos filhos, para os nossos parentes, de que nós não somos perfeitos, de que nós vamos errar, de que a gente vai falhar um com o outro, de que a gente vai decepcionar um ao outro, mas só vamos conseguir, só vamos alcançar o objetivo pelo qual formamos família, se isso tudo estiver sendo direcionado para essa força que nos lembra quem devemos ser, como devemos nos portar, como devemos amar uns aos outros, né? E aí, quando a gente pega a nossa forma de amar, assim, o nosso jeito de amar, que normalmente é impondo diversas condições e que se fragiliza quando a gente vê que o outro falhou conosco, comparar esse amor com aquele que nos ama independente dos nossos erros, independente das nossas falhas, inclusive com ele, né, com os nossos pecados, faz com que a gente cada vez mais se lembre de que amar é realmente dar a vida pelo outro, né? E na realidade de família, de pai e mãe, às vezes a gente não consegue plenamente deixar claro para os filhos, né? Deixar claro para os que não fica tão claro esse dar a vida, mas muito mais para os nossos filhos, né? A nossa filha de 7 anos, ontem mesmo perguntava para ela, quando a gente estava terminando a arrumação antes de dormir, pequena, percebe que existe Deus? Sabe que Deus existe? Ela disse sim. Eu disse por quê? A pergunta para criança de 7 anos. Né? Por quê? Acredita que existe Deus? Sim. Por quê? Porque Deus é bom, porque Deus nos ama, né? Deus cuida da gente. Eu digo, mas como é que você sabe? Porque vocês nos falam. Né? Bom, então, atrair a família para Deus nessa experiência com os nossos filhos não quer dizer que eles vão olhar para a gente e vão ver sempre Deus. Não quer dizer que eles vão olhar para a gente e vão conseguir enxergar naquele momento onde a gente corrige, naquele momento onde a gente falha mesmo, porque excede, né, na tentativa de corrigir. Não quer dizer mas quer dizer que, independente de tudo isso, eles conseguem perceber que aquilo que a gente acredita é uma realidade da nossa casa. Aquilo que a gente acredita, e um dos conceitos que a gente usa muito é isso, né? É que na nossa família é assim, na nossa casa é assim. Da mesma forma como muitos casais trazem a realidade de por que a gente come nesse horário, por que a gente dorme nesse horário, por que é preciso fazer o tema da escola, por que a gente precisa seguir uma rotina, né? Por que na nossa casa tem certos jeitos de ser. Aqui ficou claro para os nossos filhos. Nós católicos, nós acreditamos em Deus e nós vivenciamos a liturgia, a igreja, né? Mesmo dentro das nossas falhas, porque eles nos cobram muito, né? Nesses momentos onde a gente falha. E me diz uma coisa, Vini, você ficou satisfeito? Qual foi a sua reação com a resposta da sua filha de 7 anos? Minha filha é muito questionadora. A minha filha tem resposta para tudo, né? E pergunta para tudo. E você foi cutucar a onça com vara curta, né?
E isso sempre nos intriga muito, porque às vezes ela nos responde coisas que a gente nem sabe como é que isso aconteceu. Mas a resposta dela me fez. Eu também sempre, para estimular, lanço várias perguntas, né? E porque vocês nos falam, eu fui perguntando mais coisas e ela foi me lembrando de várias coisas que ela também viveu, né? Através do movimento de casais que a gente participa. Então ela foi me lembrando assim um pouco da história da salvação de Deus e foi falando para ela assim a história das coisas que Deus fez, dos teatros que ela fez no retiro, das histórias que ela ouviu, das experiências que ela viveu e isso foi me fazendo materializar isso. Então logo depois eu perguntei para ela assim, tá, mas tu consegue ver Deus aqui em casa? Aí ela disse sim. E eu disse aonde? E aí ela disse, nas jeans, na Bíblia, né? E começou. E aí eu disse, porque a gente tem uma rotina aqui como família que é importante, que a gente sempre reza antes de dormir. É um momento onde todos estão no mesmo lugar, porta fechada, dentro do quarto, cada um na sua cama, e a gente, cada um agradece. Então começa a Carol, né, que ela sempre gosta de ser a primeira, que é a nossa filha do meio, que tem ali 2 anos, ela sempre começa e agradece muitas vezes só quero agradecer pela família, amém. A Ana Clara, que é de 7 anos, que também elabora um pouco mais. O João, que já aprendeu a falar obrigado de tem um ano. Na verdade, a gente fala obrigado e ele diz Jesus. E a gente também agradece. Tá? Então, depois se reza a oração do Santo Anjo, de Maria, agora o Pai, e tal, e se faz toda uma oração. E aí eu falei para ela da importância da gente viver bem o momento, porque aquele momento é um momento em família onde a gente consegue ver Deus. Aí ela me perguntou, ver Deus? E eu disse sim. Se a gente rezar bem, se a gente conseguir... Travou um pouquinho agora, não foi, minha gente? Concentrem bem na oração, papai e mamãe sempre pedem para que vocês façam a oração direitinho. E naquele momento, se a gente fizer direitinho, concentrado, falando mesmo, a gente consegue ver Deus. E naquele momento ela sentiu então que deveria se concentrar na oração e foi bom que foi um pouquinho antes da gente entrar no quarto para começar esse momento em família. Vocês estão ouvindo bem? Estão escutando bem? Deu uma travadinha, não é? Justamente quando o Vini disse que perguntou para ela aonde é que ela consegue ver Deus na casa de vocês. Não é? E naquele momentinho deu uma travadinha. Eu acho que vai valer a pena você voltar a essa ela tinha dito que via Deus nas imagens, na Bíblia, e eu fiz toda uma construção com ela para ela entender também que era possível ver Deus na oração, né? Presenciar Deus na oração. E como é que ela reagiu a isso? Ela consentiu naquele momento. Eu percebi que ela ficou mais quieta e foi logo antes da gente entrar no quarto para fazer a oração em família. A gente estava escovando os dentes no banheiro ali e deu para perceber que logo depois, no momento seguinte na oração, ela pelo menos percebeu que ela vivenciou a oração um pouquinho melhor. Ela tem 7 anos, não é? A mais velha. 7 anos. E os outros filhos, para o pessoal conhecer melhor a realidade de vocês? A Carolzinha tem 2 anos e 7 meses e o João tem 1 ano. E eles já estão acostumados. Assim, a Carol já participou ano passado do retiro do movimento que a gente participa. Tem um retiro anual e ela já participou, então ela já tem um pouco mais. O João a gente está introduzindo, né? Então, assim, quando ele escuta, por exemplo, alguém rezando, ele já reconhece, ele fica nos olhando, assim, né? Alguém está rezando, ele para. Qualquer imagem que ele vê, Mãezinha do Céu. Ontem a gente estava vendo uma coisa no telefone e era um quadro, era uma imagem, assim, não era Nossa Senhora, era uma imagem de cerâmica e ele ficou, Mãezinha do Céu, e enlouquecido. Então, assim, ele já está reconhecendo algumas coisas, né? Justamente porque a gente tem essa rotina que o Vini falava de oração, né? A gente tem esse costume aqui em casa de apresentar para as crianças a nossa fé,
de uma forma muito rápida e lúdica, né? Porque a gente entendeu que também não dá para a gente ficar exigindo muito tempo, né? Vamos agora fazer o máximo que a gente conseguiu fazer até hoje com as crianças, com a Ana e com a Carol, que todo ano a gente faz. Esse ano o João vai participar mais, é a Quaresma de São Miguel, porque são 40 dias e isso partiu da Ana Clara, porque a Ana Clara faz aniversário dia 29 de setembro e ela fala que São Miguel faz aniversário com ela. Então, assim, ela é uma coisa que todo ano ela espera e a gente faz, e são orações mais elaboradas, né? E exige uma concentração. Mas, assim, a Ana começou pequenininha e hoje em dia ela sabe de cor a oração. Ela sabe falar toda a oração da Quaresma sem precisar ficar lendo. E acho que a Carol daqui também vai entrar no embalo, porque é uma questão de rotina, né? Como tudo que a gente ensina para uma criança da rotina, ela vai entendendo que aqui em casa a gente também tem esse processo de oração. Me diz uma coisa, dentro dessa experiência de vocês, o que é mais importante quando a missão é justamente, não é, atrair a família para Deus, atrair os filhos para Deus, né? Vendo essa experiência que vocês estão construindo aí com os filhos de vocês, o que vocês identificam que é o mais importante? Onde é que vocês precisam assim dar, aonde é que vocês precisam aplicar mais atenção? Acho que a constância. Assim, eles, pelo menos vendo pela Ana, e assim, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente vai mostrando, né, que a gente faz aquilo, que a gente pratica aquilo, aquilo vai criando um hábito, né? Então, por isso agora na pandemia, um exemplo mais, na pandemia a gente está impedido de ir à Santa Missa. Então, todo final de semana, assim, por que a gente não pode ir na missa? Por que a gente não pode ir na missa? Acho que vai travar de novo. Tá bom. Então, tem esse questionamento. Eu vou parar um pouquinho de falar, que eu acho que travou. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito bem, não é? De fato, a imagem travou, sim, mais uma vez, mas agora já destravou. Você estava falando uma coisa bem bacana, Lu. Você estava falando sobre a questão da constância. É uma coisa assim tão simples, mas tão eficaz, não é? Quando não somente crianças, mas no dia a dia, para a gente mesmo, não é? A gente vai, você falou em constância, você falou que a gente pratica tanto que torna-se um hábito e acaba, esse é um fato muito importante quando justamente a gente está trabalhando na formação dos nossos filhos, não é mesmo? Sim. Não, isso também, até respondendo a pergunta principal da tua live, eu fui batizada aos 10 anos, né? Embora eu venha de uma família católica, eu não sei, meus pais não sabem explicar, nem eles sabem explicar o porquê, mas eu só fui batizada aos 10 anos. E desde que eu fui batizada, eu nunca mais saí da igreja. Sempre me envolvi em catequese, um movimento atrás do outro. E eu percebo na minha vida, na minha casa, com os meus pais, e agora assim, que é a constância, é não parar, né? Porque assim, a gente vai ter limitação de cada, a gente vai cair, vai levantar, mas se a gente se propõe a se manter constante, não, é isso aqui, essa aqui é a verdade da minha vida, é isso em que eu acredito, e eu preciso continuar, né? Eu preciso continuar. Então, não é só com as crianças, né, como tu falava. Porque, para tudo, quando uma criança nasce, a gente precisa ensinar ela todo dia a mesma coisa, até que uma hora ela engrena sozinha. E a vivência da fé é a mesma coisa. Nenhuma criança nasce rezando o rosário, nenhuma criança nasce já, né, com amor à Santa Missa. A gente sabe, a gente tem 3 filhos, eu não sei quem está nos assistindo aqui, podem ter mais filhos que nós, mas a gente sabe da dificuldade que é participar da Santa Missa com 3 crianças. A gente vai na missa com 3 crianças. É difícil participar da Santa Missa, mas assim, manter a constância. E todo domingo na Santa Missa dizer, senta aqui, escuta a leitura, né? A nossa missa é um show, assim, porque a gente fica dizendo, olha só, o padre vai fazer uma mágica. E Jesus vai aparecer. E a gente fica naquele processo ali da constância, porque a gente acredita que um belo dia vai virar uma chave na cabeça das crianças e elas vão saber
o real valor daquilo por elas mesmas, né? Eu tô falando, não sei se eles estão me vendo, mas eu tô... Tá perfeito, tá, joia? Ô, Lu, você tá falando agora uma coisa tão bacana. A constância, não é? Numa perspectiva da nossa humanidade, não é? Uma constância que não significa que a gente vai estar fazendo e falando a coisa sempre de modo acertado, não é? Mas mesmo assim a constância, né? Como você falou, né? A constância de levar as crianças para a missa, a constância de senta que agora o padre vai falar, agora é o evangelho. A constância de dizer, atenção que Jesus agora vai aparecer lá no altar, não é? Esta constância em meio a um nervosismo, vamos dizer assim, né? Meu Deus, fica quieto! Mas aí, a constância, quer dizer, aquela constância sem a ilusão, mas até o erro, não é? De dizer que a gente tem que ser constantemente certo. Não, a gente não tem que ser constantemente certo. A gente tem que ser constante, mesmo em meio às nossas dificuldades. Então, o que você está dizendo é tão importante porque muitas vezes os pais eles misturam constância com eles se atrapalham. Constância com perfeição. Pensa que tem que ser constante significa ser perfeito. E aí o que faz? Abre mão da constância, porque acaba dizendo assim, mas eu não consigo fazer as coisas certo mesmo, então vamos deixar para lá. O que acaba sendo uma grande tentação, né? Eu penso que é uma tentação mesmo, coisa do diabo. Não é? É justamente trabalhar de uma maneira bem ruim, diabólica mesmo, nessa nossa condição de limitação. Por isso que seu exemplo e a sua palavra ela é muito bacana, não é? A constância e ela em meio à perfeição. E aí você disse, né? Depois você matou a Paulo, você falou, porque eu acredito nisso que eu estou fazendo, né? Porque eu acredito que um dia essa semente vai plantar. Meu Deus, isso é sensacional. Muito obrigado, muito bom. Imagino o quanto bem que faz para as mães escutar um pouco essa tua partilha. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Essas coisas, elas são afinadas sempre entre vocês dois? Sim. Assim, uma coisa que uma vez eu escutei um sacerdote falando, e eu partilhei isso para mim, especificamente para a Santa Missa. Porque isso é uma coisa que a gente sempre vive, antes de a gente ter os filhos, a gente sempre viveu a Santa Missa, assim, muito concentrada, até nas fotos do nosso... Opa. Até na celebração do nosso casamento, as fotos do nosso casamento, tem fotos que a gente tá sério demais. Foi difícil o fotógrafo conseguir uma foto nossa, assim, muito festivo, porque a gente estava super compenetrado, porque a Santa Missa para nós sempre foi um momento, assim, de muito silêncio, né? E as crianças vieram e essa confusão, e muitas vezes a gente saiu da missa extremamente irritado, porque a gente não ouvia nada, a gente nem sabia o que tinha acontecido na missa. A gente entrava e um dia eu escutei um padre falando que a nossa missão como pai e mãe, no momento da Santa Missa, a nossa vivência da liturgia era aquela ali. Era segurar a criança, era ficando na leitura, era ficar andando pela igreja, se fosse necessário, ou até sair da igreja, se o barulho tá demais, porque tem isso também, a gente tem, como pai e mãe, a gente tem que saber a hora de sair da igreja. Tem hora que não dá. Eu vou ficar aqui porque tô na missa. Não. Também existe a comunidade, eu preciso ter essa noção. E aí o padre falava isso. Vocês como pais de crianças pequenas, a liturgia de vocês é essa. Deus está vendo o que vocês estão fazendo. Vocês estão evangelizando os filhos de vocês. E a gente sabe que criança é assim. E aqui nossa, mas esse é um padre abençoado, né? Porque infelizmente a gente também... Eu amo os padres, viu, gente? Padre para mim é coisa sagrada. Mas existem umas figurinhas de sacerdotes que inventam de se colocar de maneira assim muito assim, fechada a respeito da presença das crianças. Né? Eu já vi assim, durante a missa alguns comportamentos assim, de não compreensão desta eu nem digo dessa flexibilidade, porque esse sacerdote disse uma coisa, não sei se foi nessas palavras, né? Mas ele disse assim, a liturgia de vocês é assim. E essa palavra liturgia ela é muito importante, porque a liturgia quer dizer, o rito de vocês é vivido
assim desta forma. Não tem como fazer uma liturgia de pai e de mãe com criança diferente dessa que vocês estão fazendo. Então, sigam tranquilos. Foi isso que ele fez, né? Foi isso que ele Exato, falou. exato. Existem momentos na liturgia que um de nós está caminhando pela igreja com as crianças, né? E às vezes a mais nova Carol, na paróquia que nós vamos, que é a São Pedro, esteve em festividade nesse final de semana, nós temos uma imagem muito bonita lá de São Pedro. E ela quer se deixar subir, né? Se deixar, ela senta nos ombros de São Pedro. E a gente precisa fazer uma interação, pegar no colo, explicar um pouquinho, deixar tocar, aquela coisa toda. E isso também faz parte da nossa vivência. Assim como resgatando um pouquinho do que a gente falava antes, existe uma preocupação em nós de, na nossa casa, as crianças perceberem elementos da catolicidade também. Então é importante a criança caminhar pela casa e enxergar a imagem de Nossa Senhora, perceber um quadro da Santa Ceia, andar um pouquinho, ver uma cruz na parede, porque ela, né, o João, por exemplo, na casa dos nossos sogros, que vivenciam muito mais a fé em razão da nossa vivência também, tem uma cruz em cima da porta da sala que vai para o corredor. E o João, toda vez que passa, quer pegar Jesus. Então, virou uma brincadeira do meu sogro levantar Jesus para o João levantar o João, para o João pegar Jesus. Então ele vai com a mãozinha em direção à cruz, toca na cruz, Jesus, Jesus. Imagina como não é sadio para uma família católica uma criança de 1 ano brincar de ser erguida para chegar até a cruz e tocar em Jesus. Essa referência de brincadeira certamente vai alimentar a vivência dela, a experiência dela de fé para o resto da vida. Então são esses elementos que a gente acha importante que os nossos filhos percebam em casa. Você me fez lembrar um sobrinho nosso, o Davi, pequenininho, chegou na nossa casa e ele olhou, acho que foi para Eliana que ele falou, disse a gente, Lili, que a sua casa está cheia do rosto de Deus. Aí. É isso aí. Emocionante. Nossa, e aí a satisfação, né? Porque Jesus misericordioso, Santa Faustina, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora de Guadalupe, que aqui atrás, inclusive, tem uma luz que vem ali da varanda, está atrapalhando vê-la melhor. Não é muita coisa, não é para que a casa fique com jeito de igreja, não. Mas que desperte isso nas crianças. Agora, afina um pouquinho para mim, quer dizer, define um pouquinho melhor para mim, como é que é a afinação dessas coisas entre vocês dois. Foi desde o namoro, nos momentos em que vocês também desafinam, porque as cordas do dia a dia, elas vão precisando de acertos, não é? Como é que é isso? A gente precisa lembrar aqui que... não vai adiantar, ela vai cair. A gente estava se conhecendo, nosso processo, um dia a gente pode contar, o nosso processo de namoro, né? Foi diferente, né? E uma das brincadeiras que a gente fez antes de começar a namorar de fato foi sentar numa praça que tem aqui na frente de casa e perguntar um pro outro o que queria da vida, o que almejava da vida, o que pensava, o que gostava, o que não gostava. E desde lá a gente falou que queria ter filhos, que gostaria... A gente queria ter 4. Fizemos 3 também. Queria ter filhos, queria educar os nossos filhos na igreja e foi dizendo desde lá, foi criando um caminho de diálogo desde lá para dizer um ao outro que a gente pensava. No meio do caminho, nós tivemos algumas dificuldades que o retiro online, Aprendendo a Amar, nos ajudou a abrir esse caminho de diálogo de novo, né? E desde lá, a gente senta e conversa muito. Sendo bem sincero e bem franco, na minha imperfeição, eu falho muito. Luana é bem melhor do que eu, né? Eu falho muito. Eu, às vezes, sou muito enérgico na correção, né? Falho muito nesse sentido. E a gente sempre alinha quando percebe que um dos dois foi por um caminho errado. A gente realinha, a gente volta a conversar, deitadinho na cama, antes de dormir, conversando um pouquinho, a gente volta a alinhar. Então a gente conversa, olha, fizemos isso,
isso vai gerar tal consequência ou trouxe tal conceito na cabeça da Quer dizer, criança. vocês realinham Melhor a gente- conversando, né? Falando. Exato, exato. Conversando. A gente realinha, a gente conversa de novo sobre o assunto e chega a um denominador comum e começa a aplicar. Às vezes erra de novo e aí realinha e assim vai. Só pra quem tá assistindo a gente não achar que a gente olha, que casal lindo, que conversa o tempo todo, que às vezes rola umas caras feias também. Rola uma cara feia um pro outro. Algumas horas em silêncio. E isso também é dialogar pra gente. Quando a gente fica muito quieto, a gente percebe. Ou tu fez alguma coisa errada, ou eu fiz alguma coisa errada. Então a gente fica meio atravessado durante um tempo. Aí quando a gente sentiu que dá, a gente... Tá, olha só. Aí a gente levanta e conversa. E aí o diálogo É volta. impressionante, né? É impressionante como a pergunta é: o que que eu fiz? Ela é tão importante, né? O que que eu fiz? O que que eu fiz dessa vez? O que eu fiz saber? É graça do Espírito Santo, porque quando alguma coisa dentro de nós mostra que não tá legal, é Deus falando pra gente que algo precisa mudar. Sempre, sempre, sempre. Isso é algo que eu aprendi lá na minha infância. A gente pode não saber que errou, mas existe algo dentro de nós que diz que a gente errou. E quando o isso gelo? é Deus falando. E quando o gelo se estabelece, quem é que quebra o gelo? Fala aí. Sou eu? Não sou eu. Normalmente Não sou eu, sou mas eu. é que eu achei que ela ia dizer. Não, assim, ó, o gelo é o meu sobrenome, Ricardo. Já falei pro Vinícius. Eu posso ficar um ano sem falar com ele. Esse é um defeito que eu tenho enorme. Se é pra ficar em silêncio, aí eu posso nunca mais ouvir a minha respiração sequer. Então eu falo pra ele. Então ele vem e olha. Mas são características diferentes, Rico. A Luana tem um pouquinho mais de dificuldade de falar de si e de falar do seu sentimento. Mas quando a gente precisa falar dos filhos, Aí eu vou. ela não tem problema nenhum de falar Eu nisso. uma leoa. Ela não tem problema nenhum de falar nisso. Eu não tenho dificuldade de dizer o que eu sinto e não tenho dificuldade de inclusive, perceber que errei, por mais que na maioria das vezes eu tenha dificuldade de reconhecer para o outro, mas eu reconheço para mim mesmo. Tem gente assistindo, hein? Vai ficar gravado isso aí. Porém, eu tenho uma limitação ainda de perceber que aquela estratégia que eu usei com os filhos não foi a melhor. Né? Eu tendo a replicar isso, acho que é psicologicamente explicado, eu tendo a replicar o tipo de educação que eu recebi, que é uma educação mais, uma expressão que a gente usa aqui, mais faca na bota, né? Uma explicação mais enérgica, mais forte, menos Faca passiva. na bota. Meu Deus do céu. Pra te Coisa de... ver o nível da... Não, você vê o nível da energia desse garoto. Deus te proteja, Exato. Luana. Essa cara aqui de olha só. Eu tenho uma grande limitação. Você que está me vendo aí, já perceba como muita coisa mudou na vida de alguém que reconhece o seu limite. Eu tenho uma grande limitação. Quando eu falo para os meus filhos algo e eles me fazem repetir várias vezes, eu perco a paciência muito rápido. Então eu digo, vamos almoçar? Ah, papai, mas eu quero. Não, agora não é mais hora disso. Vamos almoçar, levanta daí. Não, Já foi a papai, segunda vez. E eu vou repetindo. Na terceira ou na quarta, eu já levantei a voz, eu já peguei pelo braço e já botei na mesa. Né? Essa é uma grande limitação minha, replicando um pouco da educação que eu recebi. Luana me ajuda muito nisso. Nesse momento, em várias vezes, a gente já alinhou, por exemplo, de um sair, o outro entrar, né? Então, ela normalmente vem de Vinícius e tal, e aí ela passa a falar com os nossos filhos, né? Eu tento dar uma respirada, às vezes consigo, às vezes não consigo, mas a gente tem buscado isso, né? Muito porque eu preciso passar para os meus filhos não só a imagem de Jesus entrando no templo e destruindo tudo. Eu preciso mostrar para os meus filhos a imagem do Jesus escrevendo na areia e dizendo, vai, não tornes a pecar, entende? E eu ainda fico muito sendo Jesus entrando no templo e dizendo que a casa de Deus não é casa de oração.
tá? Então eu ainda preciso encontrar esse meio do caminho. Agora, pelo visto, tem uma pitada muito bacana de bom humor aí nessa experiência de vocês. Ah, Não é verdade? A gente ri muito um do outro, isso é verdade. Mas, Ricardo, isso é muito uma coisa. O Vinícius sempre foi uma pessoa engraçada. Mas isso é uma coisa que eu elaborei na minha infância, porque, como eu tenho dificuldade de falar meus sentimentos, minhas coisas, eu vou pro lado do humor. Eu vou pro lado da avacalhação, que daí é uma forma que eu encontro de. A pessoa fala uma coisa muito profunda pra mim, muito séria, eu vejo que eu vou ter que responder aquilo e eu dou uma quebrada, entendeu? Às vezes corrige com a brincadeira também. É. Então, assim, funciona um pouco melhor, porque senão vai ser drama atrás de drama. Ia ser meio pesada a coisa. Você, ô, Lu, acho que é oportuno falar um pouquinho sobre o falar cura, não é? Porque a fala é uma experiência antiga e nova para vocês, não é? Por conta da dinâmica que vocês trazem para o dia a dia de vocês. O seu perfil no Instagram é o falarcura.luana. Luana Lima. O que é isso? Explica para mim. Isso, Ricardo, tem tudo a ver contigo com a Eliana. Só para dizer assim, ó, uma das pessoas que fizeram esse perfil surgir. Porque, assim, assim, há muitos anos eu tenho um desejo de ajudar as pessoas, né? A passar pelas situações que eu já consegui passar, pela depressão, pela ansiedade, pelo pânico. Sempre tive esse desejo, mas eu nunca tive coragem. Eu sempre fiquei me sabotando, me sentindo muito incapaz de fazer isso, por N motivos que eu não vou entrar aqui. Se quiser saber os motivos, entra no meu perfil ali, que você vai saber tudo. E aí, ano passado, quando a gente fez o Aprendendo a Amar, o retiro online de vocês... Já faz um ano. Vai fazer, não, em setembro vai fazer um ano que a gente fez. Caraca. E os exercícios, né, de diálogo propostos ali no retiro me faziam ter que falar, né? Ah, converse, fale isso, fale aquilo. Se você não fez o retiro, vá fazer. E aquilo me dava um troço, assim, quando acabava assim, o videozinho que vocês iam passar o exercício, eu já ficava com um negócio na barriga. Assim, lá vem o Ricardo e a Eliana pedir pra eu falar. Já me dava um negócio. E aí, só que assim, quando a gente se propôs a fazer o retiro, o Vinícius falou, nós vamos fazer os exercícios. E eu falei. Que o Vini faz, nós vamos fazer. Muito enérgico, estava valendo naquela hora. Isso aí. Não vamos assistir o vídeo e no final desligar. Vamos fazer o negócio do jeito certo. E aí eu comecei, aí era um parto pra eu conseguir falar. Mas depois que eu falava, eu tipo, era só isso. Esse rostinho lindo, acolhedor aqui. Era só falar. E aí, cada exercício que eu falava, eu disse, meu Deus, é só falar. E me dava uma paz, me dava tirava um peso, né? Me dava um negócio assim. Aí eu comecei a pensar, mas, gente, será que outras pessoas sabem que é só falar? Eu ficava com isso assim. Será que todo mundo sabe que falando... Isso, olha meu telefone no café, pelo amor de Deus. Desculpa. Será que as pessoas sabem que falando a coisa melhora? E aí eu fiquei com isso na cabeça, meses e meses e meses. Aí eu passei por N processo, né? E aí em abril desse ano eu disse, beleza, acabou, vou fazer. Se der errado, deu. Se não der, deu. E mudei meu arroba, não era Falar Cura, né? Era só meu nome e tal. Comecei a estudar um monte de coisa, entender mais esse mundo do Instagram. E surgiu Falar Cura. E tá aí desde abril, desde o dia 17 de abril, por coincidência. Nosso dia de namoro, né? Começamos a namorar dia 17 de abril. Começamos a namorar com Falar Cura. 15 também. anos atrás. E aí surgiu Falar Cura e tá aí, crescendo. E eu tô ainda em processo de me apresentar, né? De falar de alguma Falar coisa. Cura é um curso? Falar Cura é um projeto de formação? Falar Cura é um acompanhamento? O que é, basicamente? Não é, mas será um dia. Ai, olha, tá nos planos, meus planos, espero que nos planos de Deus, que ele vire tudo isso que tu falou, né? Por enquanto é um projeto pessoal, assim, passa tudo por mim. Eu tô contando a minha história, as minhas vivências, né? Para que as pessoas possam me conhecer e entender um pouco do que eu tô falando. E eu sempre falo que é um lugar de partilha, é um lugar de conversa, é um lugar de diálogo. E muitas mulheres, assim, acabou que o perfil tá bem feminino, muitas mulheres se aproximaram do Falar Cura. E eu percebo que eu tenho ajudado essas mulheres, assim, a conseguir
falar, tirar o nó da garganta, para que elas também possam tomar posse dos seus propósitos, seus projetos, né? Que muitas vezes elas têm e não se sentem capazes, não se sentem confiantes para começar, né? E o Falar Cura tem ajudado muito esse perfil de mulheres, assim, que elas conseguem, né, perceber nelas que elas têm essa... O João acordou. Desculpa, o João acordou. Elas têm isso dentro delas, mas por uma série de fatores familiares, sociais, elas guardaram aquilo dentro delas e o Falar Cura tem ajudado, né? A lançar e botar essa mulherada para fora, assim. E tem sido um trabalho muito, muito importante para mim, assim, porque tudo aquilo que eu acreditava que eu não era capaz, eu tô vendo que eu consigo, né? Então, o teu perfil aqui no Instagram, para conhecer o projeto Falar Cura, é somente aqui no Instagram, não é do falarcura.luanalima, não é isso? Isso, ele tá aqui no Instagram. Quem entrar ali no meu perfil tem um linkzinho na minha bio para participar de um canal de partilha que eu tenho. Oi, meu velho. Um canal de partilha. O João vai chegar aqui, gente. Né? Seja bem-vindo, João. Oi. Oi, gurizada. Cara de quem acordou agora. É tudo Delícia. bem, João. E por enquanto está no Instagram. A gente está trabalhando num site já há algum tempo, mas eu ainda não lancei ele. Que assim, eu gosto mesmo de conversar sobre isso. A gente tem tanta coisa na cabeça, mas assim, faz 2 meses só que começou. É pouquíssimo tempo. Então, a gente está indo, né? Projetando, estudando. Quem sabe a gente, mais pra frente, transforma isso em outra coisa. É tão bacana falar sobre a questão da fala, não é? Que é um pouco não, faz bastante assim, sentido para vocês, está presente na história de vocês. E como uma família, né, um casal que costuma cultivar esse tipo de exercício, a palavra exercício ela é assim super importante, porque é uma maneira da gente entender que a gente precisa aprender a falar, não é? Quando a gente fala que a gente precisa aprender a falar, a gente está dizendo que a gente precisa aprender a escutar, né? Porque se a gente fundamentalmente não escuta, não vai ter nunca uma fala, um diálogo que faça a gente crescer. E isso tem tudo a ver com aquele ambiente que a gente tanto deseja que aconteça entre os casais e dentro de casa, quando o assunto é como atrair minha família para Deus, porque é uma família que ouve, né? Membros de uma família que se escuta. Né? Talvez as pessoas, às vezes, elas se perguntam, não é? Por onde que eu vou começar, não é? Para atrair minha família para Deus? E a resposta que me veio ao coração imediatamente é: comece escutando as pessoas. Sim. Não é? Comece... A gente fala bastante aqui, Rico, da escuta de qualidade, né? A gente precisa encontrar um ambiente, e o Aprendendo a Amar também fala disso, né? De preparar o ambiente para partilha, para conversa, né? A gente fala bastante também de nós precisamos nos preparar, porque às vezes as pessoas, os nossos familiares, os nossos filhos, eles só precisam falar, eles não querem da gente nenhuma posição a respeito. Eles não querem que a gente diga um caminho a ser trilhado, eles não querem que a gente expresse um julgamento sobre isso. Eles só querem falar. E às vezes a gente só precisa ouvir como está se sentindo, né? E sentimento é uma coisa muito complicada, né? A pessoa diz que está se sentindo com raiva, está se sentindo preocupado, angustiado. Não adianta a gente tentar julgar ou dizer que está certo ou errado. Naquele momento, o melhor é ouvir, para pelo menos a pessoa perceber que falando ela se sente aliviada e que existe alguém ali para dar qualquer ajuda caso necessário. Né? Nossa, impressionante o que você está dizendo. Para além de um eu te entendo, está o eu te escuto. Exato. Não é? Porque nem sempre vai ser possível entender, mas sempre será possível escutar. E outra coisa que você disse aí no ambiente familiar, quando o assunto é como atrair minha família para Deus. Às vezes a pessoa ali que fez uma experiência com o nosso Senhor, ela corre o risco, isso é uma coisa muito complicada, de achar que ela tem que ter uma resposta para aquelas circunstâncias, aquelas crises, aquelas exigências próprias de uma família,
E ela acha que ela tem que ter resposta para tudo. E ela acha que os outros acham que ela também tem que ter uma resposta para tudo. Isto não é verdade. Nossas famílias, elas esperam que a gente ouça. E o que eles mais desejam é ter alguém que os escute. Rico, a Luana tem falado muito no Falar Cura sobre a síndrome da Beyoncé, que é muito isso. É engraçado. Me explica, o que é isso, meu Deus? Tanta síndrome mas neste mundo, apareceu mais essa? É criação da cabeça dela, essa síndrome da Beyoncé. A Beyoncé é uma Deixa a mulher que, se Beyoncé ela saber espirrar, disso. a Beyoncé é uma mulher que, se ela espirrar no meio de uma música num show, vai aparecer em todos os jornais. Tá todo mundo preocupado sobre o que acontece com a Beyoncé. Certo? Entendido isso, muitas vezes nós achamos que nós somos a Beyoncé. E que tá todo mundo preocupado com a nossa vida, com a nossa opinião, com como a gente vai aparecer, o que a gente vai fazer. A Luana faz uma analogia muito engraçada. Vai terminar a live agora, as pessoas não vão deitar a cabeça no travesseiro hoje de noite pensando nos problemas do Vinícius e da Luana. Elas não vão deitar os gaúchos lá em Porto Alegre, olha só o que eles estão vivendo, o que eles estão fazendo, coitado deles. Não. As pessoas vão deitar no travesseiro de noite preocupadas com as suas coisas. Elas não vão estar nem aí, não vão nem lembrar dos nossos problemas, porque a vida delas está acontecendo aí na realidade. Então a gente tem que parar um pouquinho de se preocupar com que os outros possam estar pensando pelo fato de nós sermos católicos, pelo fato de nós sermos família católica, né? Talvez seja necessário a gente parar de se preocupar que os outros esperem uma resposta de nós quando a pergunta vier. Porque nós somos humanos como os outros. E cada um tem a sua vida acontecendo, os seus problemas. E se a gente se dá conta disso e começar a viver com isso, isso vai mudar muito a forma como a gente encara a vida, como a gente encara a educação dos filhos, né? Imagina 500 mil lives agora na internet, várias mães ou pais dizendo como é melhor educar os filhos, vários católicos dizendo como eles vivenciam melhor a sua fé. Puxa vida, se a gente começar a ficar preocupado sobre tudo, talvez a gente não consiga viver o nosso dia a dia. A síndrome da Beyoncé. Queridos, é o seguinte, a gente já está caminhando para o nosso tempo aqui na live. E todo mundo sabe que eu detesto correria em final de live, porque a gente ninguém merece, não é? Então eu queria fazer aquela pergunta que eu gosto sempre de fazer. Quase sempre eu acho que eu vou esquecer, mas depois eu lembro, é muito bom. Quero uma palavra de vocês dois para as mulheres. Por conta da importância do lugar da mulher dentro de casa quando o assunto é como atrair minha família para Deus. As mulheres são sempre um espetáculo em tudo o que fazem. Quando elas acertam é uma coisa espetacular. Quando elas erram também é outro espetáculo, mas desastroso. E, enfim. Pode repetir só a pergunta que eu falei pro João, que me perdi rapidinho. É só Imagina, nenhum problema. É uma palavra para as mulheres, uma coisa assim bem prática e que ajude para que cada uma, à medida em que participa aqui com a gente, vai tendo a possibilidade de receber esse ensino, esse compartilhamento, aplique na sua própria vida, porque elas têm uma função assim, especial dentro de casa. Ó, deu bem na hora, João. Calma aí, que eu vou só me tapar aqui. Assim, ó, vou falando. Não existe mulher melhor para se ter de exemplo do que Nossa Senhora. Nossa Senhora é o exemplo daquela mulher que sabia a hora certa para tudo. Então, assim, ter em Maria o seu exemplo, tanto para o silêncio, né? Boa parte da Bíblia a gente não sabe de Maria ali. Então, ela sabia silenciar. E nesse silêncio, não é que ela estava muda e não estava ali para fazer nada. Ela estava silenciando, ouvindo a vontade de Deus. Mas também, nos momentos em que ela precisou falar, ela falou. Ela foi lá e disse, é para fazer assim, entendeu? Então, assim, a mulher tem que saber o momento dela recuar e escutar.
é Deus que fala, é meu esposo que fala. E o momento fala, só um pouquinho que agora eu vou falar e vai ser assim. Porque a gente sabe, mulher sabe, a gente sabe na hora que a gente tem que falar as coisas e tem que tomar posse e falar. E principalmente isso, a educação dos filhos, né? Saber o momento certo. E como é que eu vou saber o momento certo? É rezando e principalmente se formando. Porque, assim, a maternidade é uma coisa muito complexa. A gente precisa ter fontes seguras de que caminho conduzir os nossos filhos, né? E se você for pesquisar, existem vários psicólogos profissionais católicos que educam baseado na doutrina católica. E é importante também a gente saber como educar os nossos filhos. É porque tem o instinto materno. Tem o instinto materno para muitas coisas. Mas precisamos saber educar na doutrina, né? Saber educar na nossa fé católica. Então, saber a hora de escutar e também saber a hora de falar. Muito bacana, Lu, porque é tão bonito escutar você falar sobre falar cura, né? E agora você veio falar da importância de silenciar, né? Muito legal. Queridos, muito obrigado, viu? Pelo tempo de vocês, pela missão de vocês, pela família. Deus abençoe imensamente. Uma alegria receber vocês aqui na Live das 11. Para nós também. Ficamos muito felizes. Muito obrigada pelo convite. Estamos juntos no que precisar. E quem não conhece ainda é Vini Elias Oficial. Esse moço bonito que toca muito aqui para ver a live show. E quem quiser conversar um pouquinho sobre autoconhecimento, desenvolvimento, é falarcura.luanalima. Falarcura.luanalima e Vini Elias Oficial. E Companhia Limitada, né? E Companhia Limitada. E tudo que Deus quiser. Beijo, queridos. Muito obrigado. Beijo, Deus os abençoe. Até breve. Darei. Até. Ah, que coisa boa. Muito obrigado. Viu, minha gente? Obrigado pela presença de cada um. Nós nos encontramos logo mais às 3 da tarde para o Terço da Misericórdia. Tá bom? Agradeço muito a sua presença. Dá tempo de eu contar para você sobre o retiro que eles falaram. O Aprendendo a Amar. Você vai lá no nosso site, ricardoelianassar.com. Você vai encontrar o Aprendendo a Amar, esse retiro que o Vinícius e a Luana fizeram com a gente. É um retiro online para casais. Você vai receber o retiro prontinho numa plataforma específica aí na sua casa. Beijo e até mais tarde. Obrigado pela presença e pelo carinho de todos.